Glória a Deus, bom dia. Mais um domingo abençoado nas nossas vidas. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja poderosamente na sua vida, na sua casa, na sua família. E que essa manhã a presença do Senhor seja abundante na sua vida. Nós vamos voltar a falar sobre o nosso curso Maturidade Cristã, que nós estamos vendo a cada domingo, primeiro domingo, de cada mês. E nós falamos na aula anterior sobre o ser espiritual, que o homem é um ser espiritual, que o homem é um espírito, possui uma alma que habita um corpo, e que é por meio do seu espírito que o homem acessa as coisas espirituais, que o homem acessa os lugares celestiais, é por meio do seu espírito. E que é no nosso espírito que nós recebemos revelação. É que no nosso espírito que aquilo que está no reino espiritual vem para o nosso espírito. E nós vamos continuar falando sobre essa revelação que acontece no espírito. E na vida cristã, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual. É a revelação de Deus para as nossas vidas. Como nós já vimos anteriormente, falando disso, sobre a questão de receber no Espírito aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viu, que não subiu ao coração do homem, essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele fala, mas Deus, o apóstolo Paulo fala, Deus nos revelou pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual, é a revelação. E é interessante que nós olhamos, Paulo ele não ora muito por crescimento de igreja, ele não ora muito por lugares, mas ele ora muito para que os crentes tenham revelação. Ele ora sempre pedindo a Deus que os irmãos, que os crentes tenham entendimento e conhecimento espiritual. A gente pode ver isso em Efésios, no capítulo 1, versículo de 15 a 19, quando ele diz, olha, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Ele não ora simplesmente para que os efésios tenham revelação. Ele também especifica revelação de quê? E em primeiro lugar, ele fala sobre a revelação do próprio Senhor, ter revelação do Senhor. E em segundo lugar, saber qual a esperança do seu chamamento e a suprema grandeza do poder de Deus neles. Na medida que os nossos olhos espirituais se abrem e entendemos com todos os santos a medida do seu poder dentro de nós, então há uma explosão de poder, há uma explosão de autoridade, porque nós passamos a ter esse conhecimento espiritual. E nós cremos e oramos e desejamos que esta geração possa descobrir a autoridade que tem a suprema grandeza do poder de Deus que opera dentro de nós. E não adianta, amados, simplesmente saber com a mente. Nós temos que ter revelação dentro do nosso espírito. A revelação tem que estar no nosso espírito. E Paulo, mais uma vez, ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Para quê? A fim de poderdes compreender, a fim de que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Amém? Que sejamos tomados dessa plenitude, que sejamos cheios dessa plenitude, né? Paulo diz que o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Por isso ele ora por revelação, pois a mente sozinha não pode entender. Amém? O desejo de Paulo era que os crentes fossem tomados de toda a plenitude de Deus. E para que isso acontecesse, eles precisavam de ter revelação do amor de Deus. Quando os nossos olhos se abrem e entendemos claramente o amor de Deus, então somos tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Muitos de nós pedimos poder, né? Mas esse poder já está dentro de nós. O Espírito Santo é o dínamos de Deus, é o poder de Deus, é essa dinamite que está dentro de nós. Esse poder está habitando agora dentro de nós, esperando apenas ser liberado pela fé. Mas quando a revelação vem, então a fé para liberar o poder de Deus que está na pessoa do Espírito Santo e que habita dentro de nós. Aleluia. Então nós precisamos ter revelação. Nós precisamos ter essa revelação no nosso espírito. E existem princípios para se obter revelação. E nós queremos continuar falando sobre esses princípios, que devem estar inseridos, em nós, devem estar inseridos nas nossas vidas se nós desejamos alcançar a revelação da parte do Senhor. Nós não podemos forçar que a luz de Deus venha para nós, mas nós podemos estar habilitados a percebê-la sempre que ela se manifestar. Quando a luz se manifestar, nós devemos estar habilitados a perceber a revelação dessa luz. E a principal questão para se alcançar revelação é tratar com o nosso coração. É no coração que a luz de Deus resplandece. Primeiro, ou melhor, 2 Coríntios 4:6, ele diz, Deus que disse que das trevas haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é no coração que a luz de Deus resplandece. E se o nosso coração estiver com problemas, não perceberemos a luz de Deus. Por isso nós precisamos, em primeiro lugar, para receber revelação, ter um coração consagrado a Deus. Em Juízes 16, 20 e 21, nós lemos que Sansão foi derrotado pelos filisteus e eles lhe cegaram os olhos. E por que Sansão foi derrotado? Ele foi derrotado porque ele era nazireu, consagrado ao Senhor. Nazireu fala de separado para uso exclusivo de Deus. Ele era separado para o Senhor, ele era consagrado ao Senhor. E o sinal da sua consagração era o seu cabelo. Quando o seu cabelo foi cortado, então a sua consagração também foi cortada. E todas as vezes que a nossa consagração e obediência a Deus são quebradas, há escuridão sobre nós. Vem escuridão sobre nós. Nos tornamos cegos para as coisas espirituais. Então, um coração consagrado a Deus. É necessário um coração que seja consagrado a Deus. O pecado é algo que produz insensibilidade em nosso coração e nos incapacita a ouvir, nos incapacita a receber de Deus. E quando o pecado entra em nossas vidas, o diabo tem espaço para nos cegar. Assim como os filisteus fez com Sansão. E assim nós somos impedidos de obter a revelação de Deus. A revelação do Senhor é para aqueles que obedecem, que têm um coração consagrado, entregue, ofertado, dado para Deus.
Nós precisamos ter esse coração consagrado a Deus, esse coração dado inteiramente para Ele, entregue inteiramente para Ele. E é num coração assim que a revelação de Deus vem, que a revelação de Deus se manifesta. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por essa revelação. Então, aqueles que andam em obediência se tornam cada vez mais sensíveis e aptos para perceberem de Deus, para receberem de Deus no seu espírito. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter um coração consagrado. Consagração fala de dedicação, de entrega totalmente a Deus. Consagração fala de separação para Deus. Em segundo lugar, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Geralmente, em relação ao ensino, há dois tipos de crentes na casa de Deus. Aqueles que são portadores, o autor aqui diz que chamado complexo de Adão. Ou seja, eles julgam que não deve aprender nada com ninguém, que Deus é quem vai ensinar tudo para eles. Eles não precisam que ninguém ensine, não precisam que ninguém fale para eles, porque só Deus vai vir diretamente e trazer revelação para eles. Então, eles, na sua presunção, eles jogam fora séculos de história e de mover de Deus. E esperam que Deus comece tudo outra vez com eles. Isso é um engano. Nós precisamos aprender com tudo aquilo que já está posto, com tudo aquilo que Deus já fez, com o que Deus já realizou. Fica para nosso ensino, para nosso entendimento. E por outro lado, há um segundo tipo, aqueles aqui são talvez piores do que os primeiros, são aqueles que julgam que já sabem tudo. Então, se eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais. Eu já sei de tudo, eu já tenho toda a revelação, eu já tenho todo o conhecimento, eu não preciso mais aprender com ninguém, eu não preciso buscar revelação porque eu já sei tudo. Ou seja, se eles detêm todo o conhecimento da humanidade, eles não precisam de mais nada, já sabem tudo. Então, esses dois tipos, aqueles que não precisam aprender de ninguém, porque só o Senhor vai revelar, e aqueles que já sabem tudo, também não precisam aprender. Então, queridos, ser dessa forma não vai receber nada de Deus, não pode esperar algo de Deus, porque a palavra de Deus diz, tanto em Tiago 4,6, como em 1 Pedro 5,5, que Deus resiste ao soberbo. Essas pessoas demonstram pura soberba em não querer aprender, em achar que não tem nada mais para aprender ou que alguém possa ensinar-lhes alguma coisa. Então a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas que dá graça aos humildes. Em Mateus 11, 28 e 29, o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu ouvi certa vez uma expressão, alguém dizer que dentro disso aqui, quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, a pessoa diz que com humildade a gente aprende e com mansidão a gente ensina. Por isso o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é preciso humildade para aprender. É preciso ser humilde para aprender. Em Apocalipse 3,18, o Senhor aconselha a igreja de Laodiceia, dentre outras coisas, a comprar ouro puro, porque ela se julgava rica, tenho tudo, não tenho falta. Mas o Senhor fala para ele: aconselha que de mim compre ouro puro. E aconselha também que você unja seus olhos com colírio, para que você veja. E esse ver é no Espírito, é algo no Espírito.
Né? Colocar colírio nos olhos significa buscar um coração ensinável. Quem não se dispõe a aprender com os outros, também não vai aprender diretamente com o Senhor. Sansão ficou cego por causa da falta de consagração. E os laodicenses ficaram cegos por causa de um coração soberbo, por falta de consagração. Revelação é simplesmente desvendar, é revelar algo que está oculto. Mas não basta apenas revelar o que está oculto. É preciso que haja luz. Caso contrário, nós não poderemos enxergar. Nós podemos revelar algo que está oculto dentro de uma caixa, por exemplo. Mas se não houver luz, nós não poderemos enxergar o que está ali dentro. Então a revelação, é preciso que haja luz para que a revelação se abra, para que a revelação se manifeste. O desvendar é importante, mas a luz é imprescindível. Mas se em mim não há olhos para enxergar, então tudo foi em vão. Eu não vou conseguir ver aquilo que Deus está revelando. Amém? Olha, eu não devo buscar aprender sozinho aquilo que meu irmão já sabe, pois Deus não vai me ensinar. Mas se eu me disponho a aprender com meu irmão, então a luz de Deus virá através dele. A luz de Deus virá através dele. Muitas vezes aquilo que o irmão fala, Deus vem e traz uma outra novidade, traz uma outra revelação na sua vida, mas através do ensino de alguém. Quantas vezes alguém está ministrando, alguém está falando, alguém está pregando, e Deus está ministrando outras coisas em seu coração. Mas está, por quê? Porque está trazendo revelação sobre aquela visão que o irmão está passando, que o pastor, o pregador está dizendo naquela hora. A revelação vem no seu espírito, por meio do Espírito de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos de um coração limpo. Mateus 5,8, Jesus diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse ver é uma promessa para o futuro, mas também se refere ao tempo presente, quando podemos ver a Deus por revelação. Nós podemos ver a Deus por revelação. Há muitos que não podem ter revelação pelo simples fato de terem um coração impuro diante de Deus. Não é suficiente ter um coração limpo, precisamos de um coração puro. Um coração puro fala de algo sem mistura. Fala de algo que não está misturado, mas é um coração que está puro, é um coração que está íntegro, diante de Deus. E se o nosso coração está cheio de coisas profanas, fica difícil enxergarmos as coisas do Espírito. Existem muitas coisas que não são pecaminosas, mas que tornam o nosso coração impuro. Há uma mistura, fica misturado. Por exemplo, você pode pegar um copo e colocar água. Está pura. Você olha, parece que está puro, mas você vai beber, tem alguma coisa dentro. Tem açúcar, tem sal. Então não está pura, está misturado. Então, o coração ele precisa ser um coração puro diante de Deus. Se em nosso coração há um interesse pelo Senhor, mas um interesse igualmente grande por outras coisas, o nosso coração não está limpo, não está puro. O nosso coração está impuro. Ter um coração puro é ter um coração entregue inteiramente para Deus. O salmista, no Salmo 73, 25, ele diz assim: que mais tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra alguém que eu queira, que eu me compraza mais que a ti.
né? E Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus por causa do seu prazer inteiramente colocado em Deus. Quando o nosso coração está inteiramente voltado para o Senhor, e podemos dizer que o nosso prazer está nele, então as janelas do céu se abrem e a luz de Deus vem sobre a sua palavra e traz revelação ao nosso espírito. Em 2 Crônicas 16:9, lemos que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando um homem cujo coração seja completamente para ele, cujo coração seja íntegro nele, cujo coração seja sem mistura para ele. Ter um coração para Deus é tê-lo como nosso tesouro, pois onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Quando o nosso prazer e o nosso tesouro estão no Senhor, então a revelação espontaneamente para o nosso espírito. Em quarto lugar, nós precisamos ter um coração sem véu. Em 2 Coríntios 3,15 está escrito: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Paulo está falando que há um véu sobre o coração dos judeus, que os impede de enxergar a revelação de Jesus. Mas que véu é esse que ele está falando? Ele está falando do véu do tradicionalismo, do véu da tradição. Porque a tradição obscurece os olhos do coração. Coloca esse véu nos olhos do coração. E não é Deus quem coloca esse véu, somos nós mesmos. É o próprio tradicionalismo que coloca. Quando nós nos endurecemos em um conceito natural e humano, estamos colocando sobre o nosso coração um véu que nos impede de enxergar novas revelações. Durante toda a história, esse fato pode ser percebido. Deus sempre usa um homem para trazer uma revelação. Mas muitas vezes esse mesmo homem resiste a novas revelações que Deus quer trazer através de outras pessoas. Ele julga que a revelação que Deus trouxe para ele é única e que Deus não vai trazer mais. Mas isso é mentira. Deus trará novas revelações. Deus não para. Nós é que nos endurecemos em nossa tradição humana. Se desejamos revelação, devemos abrir mão do tradicionalismo humano. Porque a palavra diz que o véu está posto toda vez que se lê Moisés, por causa da tradição. Ser tradicional é estar fechado para qualquer coisa nova que Deus esteja falando. É se fechar para o novo que Deus traz. Então o tradicional, ele fica amarrado, ele fica preso no passado e o seu coração fica coberto por um véu e ele não consegue ver e ter revelação de Deus. Glória a Deus. E, em quinto lugar, nós precisamos, para ter revelação, nos encher com a palavra de Deus. Se eu desejo crescer em revelação da palavra, eu preciso gastar tempo lendo a palavra, enchendo a minha mente com a palavra, enchendo o meu coração com a palavra, guardando a palavra no coração. A palavra deve estar guardada no coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar guardada dentro do nosso coração. A revelação, ela vem no nosso espírito. Mas a minha mente deve começar enchendo-se com a palavra de Deus. Há um princípio em 1 Coríntios 15:46, quando ele diz que não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. A nossa mente tem uma função muito importante. Se a mente for obscura e problemática, a revelação do Espírito vai ficar comprometida.
Primeiro a minha mente deve saber, para depois o meu espírito ter e receber luz. Por que há muitos que não têm revelação? Porque as suas mentes não estão cheias da palavra de Deus. O seu coração não está cheio da palavra de Deus. Na medida em que eu encho a minha mente com a palavra de Deus, Ele mesmo vai se encarregar de transformar aquele conhecimento que é inicialmente mental em algo espiritual, que vai me transformar, que vai gerar em mim fé e que vai me encher de vida. Então eu preciso ter a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Eu preciso decorar a palavra de Deus. Eu preciso ter essa palavra na minha mente, para que a minha mente não seja campo de batalha do diabo, mas que seja depósito da palavra de Deus. A minha mente deve estar cheia da palavra de Deus. Quantas vezes a gente está falando, de repente vem aquele versículo na sua mente e você fala, nossa, eu não me lembrava. Eu não sabia que eu sabia, mas ele estava lá. Porque você teve contato com a palavra de Deus, porque você se envolveu com a palavra de Deus. E uma coisa que eu sempre fiz é pegar textos da palavra e tentar decorar. Pegar um capítulo e começar a ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois vou colocando na mente, versículo por versículo, e vou tentando decorar. E aquilo fica lá. Quando o Espírito Santo quer usar, ele precisa daquela palavra, ele vai lá dentro do compartimento e traz a palavra, e traz luz àquela palavra. Que quando você lê a Bíblia outra vez, você diz, nossa, esse versículo eu já li tantas vezes, mas não tinha entendimento. E Deus traz revelação daquilo que está na sua mente, no seu coração. E é aí que nós devemos entender 2 termos que são usados na Bíblia, que é traduzido por palavra, que são os termos logos e rema. Nós precisamos entender que muitas vezes a palavra coloca, no Novo Testamento, quando está falando palavra, é traduzido tudo palavra para o português, mas no grego um termo é logos e outro é rema. E há diferença entre logos e rema. Nós precisamos entender o que é. E esses termos eles são traduzidos unicamente como palavra, porque parecem sinônimos. Porém, o Espírito Santo escolheu tais termos para nos mostrar a tremenda diferença que existe entre a palavra escrita, ou logos, e a palavra viva, que é rema. Então, não existe palavra colocada à toa na palavra de Deus. Se em um momento ele coloca logos, é porque há uma intenção ali. E se em outro momento ele coloca rema, é porque há uma intenção de ser colocado ali como rema. Então, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos onde encontramos os termos logos e rema. Logos é a palavra escrita. É aquilo que Deus falou e que foi registrado para a nossa orientação. Ela contém o que Deus falou anteriormente pelos profetas e por meio dos filhos. Nós vemos isso em Hebreus 1 e 2, quando ele diz, havendo outrora Deus falado pelos profetas, de várias maneiras, pelos profetas, agora nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Então, essa palavra escrita é o Logos. É esta palavra que nós ministramos. Nós não ministramos palavra de homens. Por isso, precisamos estar familiarizados com essa palavra, pois o conhecimento da letra da Bíblia é importante. Ter o conhecimento do Logos, daquilo que está escrito, é muito importante. Vejamos alguns textos no original em que o termo usado é Logos. Na nossa versão, simplesmente está escrito palavra, mas o termo grego é Logos. João 14, 23. Ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O termo
para a palavra é logos. Se alguém me ama, guardará, né, pode dizer assim, guardará o meu logos, guardará a minha palavra. João 15:20, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse. Essa palavra aí também é logos. Lembrai-vos do logos que eu vos disse. E João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aí também está escrito: logos é a verdade. Atos 6:4, ele diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A palavra que também está escrito é no ministério do Logos. É o Logos que está sendo colocado, que está sendo ministrado. E Atos 6:7, ele diz: e a palavra de Deus crescia. Ou seja, o Logos de Deus crescia. Filipenses 2:16, ele diz: retendo a palavra da vida, retendo o logos da vida. Amém? Existem outros, textos em que o original grego é o termo logos. Então a palavra escrita deve habitar em nós ricamente. Essa palavra deve estar dentro de nós abundantemente, ricamente dentro de nós. Devemos ler, meditar, como eu já disse, devemos decorar a palavra. Essa palavra tem que estar dentro do nosso coração. Eu me lembro que quando criança, na escola dominical, sempre tinha um versículo para decorar para trazer no domingo seguinte. Toda semana. E a gente era colocado lá na frente para recitar o seu versículo. E isso permanece em nosso coração, permanece na nossa mente e gera vida dentro do nosso espírito. Por isso é fundamental ter esse conhecimento. Pois sem o conhecimento da palavra escrita, nunca chegaremos à experiência da palavra viva, que é rema. Se nós não conhecemos a palavra logos, a palavra escrita, não virá revelação de rema em nossas vidas. Nós não vamos conhecer a palavra rema, porque a palavra rema ela se manifesta a partir da palavra logos, a partir de logos. Então, apesar de ser traduzida a semelhança de logos como palavra, o rema tem um significado diferente de logos. Enquanto logos é a palavra falada no passado e que se tornou escrita, o rema é a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente. É aquela palavra que está queimando em nosso coração. É a palavra que está sendo dita agora e revelada para nós. E nós podemos ver algumas passagens no Novo Testamento em que a palavra rema é usada. Em Mateus 4:4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda rema, de todo o rema que procede da palavra de Deus. É por este rema que o homem viverá. O rema aqui é que vai trazer essa vida, que vai trazer essa alimentação, essa palavra rema que vai alimentar. Não só de pão viverá, mas de todo rema que procede da boca de Deus. Então rema é a palavra viva, é a palavra que alimenta, é a palavra que gera vida, é a palavra que nos nutre, é o rema que nutre o nosso espírito. Foi isso que Jesus disse ali para o inimigo naquele momento da tentação, que era o rema de Deus, que trazia essa alimentação, que trazia essa nutrição para o nosso espírito. Tanto logos como rema são a palavra de Deus, mas a primeira, ou seja, o logos,
é a palavra escrita na Bíblia, enquanto rema é a palavra de Deus falada a nós em ocasiões específicas. Amém? Há outros textos em que ele diz também, Romanos 10, 17, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pelo rema de Cristo. E ouvir pela palavra de Cristo. Aí está o ouvir pelo rema de Cristo. A palavra aqui é rema e não logos. E isso nos mostra que o que gera fé não é simplesmente ler a Bíblia, mas é ter a palavra queimando em nossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Ler a Bíblia, tem que ler, porque é o logos. Mas aqui é o rema, essa palavra que queima, essa palavra viva dentro de nós, é que vai gerar fé. Amém? E todo rema é baseado no logos. Não podemos ter o logos, né, sem o rema. A palavra rema, Jesus disse, a palavra rema que eu vos digo são espírito e são vida. Amém? Somente rema, o rema, é espírito e vida. Porque o logo sozinho, ele não pode dar vida. Ele é necessário. A palavra escrita é necessária. A letra é necessária. Porque a revelação vem por meio do logos. Mas o logos sozinho, o apóstolo diz que, como letra pura, pode até matar. Mas que o espírito, ele vivifica. Amém? Em Lucas 1,38, Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui também o termo usado é rema, que se cumpra em mim conforme o teu rema. Né? Antes, ela tinha as palavras do profeta Isaías, 7,14, que está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas agora ela tem a palavra falada especificamente a ela. Ou seja, você conceberá e dará à luz a um filho. Havia profecia, a palavra escrita de Isaías, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. Mas agora Deus fala para Maria: você conceberá e dará à luz um filho. E ela diz: faça-se conforme a tua palavra. Faça conforme o teu rema. A palavra agora é viva. A palavra agora é rema. Né? E foi por ter recebido essa palavra que ela concebeu e tudo se cumpriu. Deus falou com ela o mesmo texto que estava escrito. Mas quando Deus falou, a Bíblia usa a expressão rema, indicando que é a palavra viva. E foi essa palavra viva que gerou vida em Maria. E o que Deus deseja, amados, é derramar o seu rema sobre cada um de nós. Porém, nós precisamos desejar e buscar de Deus. Precisamos querer e buscar de Deus essa revelação. Porque essa revelação é poderosa na nossa vida. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é viva e é eficaz. É poderosa em nossa vida. Tá? E a palavra nos fala como falaria Jesus se estivesse aqui. A palavra ocupa o seu lugar. Tem a mesma autoridade como se ele estivesse aqui. E essa palavra, amados, a palavra é sempre agora. Ela foi e será a voz de Deus. Ela nunca é velha. A palavra não envelhece. É sempre viva e eficaz. É sempre nova. E ao coração que está em comunhão com Deus, a palavra é sempre tempo presente. É a voz viva dos céus. E a palavra é como seu próprio autor. Eterna, invariável
e viva. A palavra é o sopro de Deus, é a mente de Deus, é a vontade de Deus. A palavra é Deus falando, é parte do próprio Deus. E ela permanece eternamente, porque Deus e a sua palavra são um. Aleluia. Jesus era a palavra, ele é a palavra. E ele vive em nós, ele vive em você. Né? João diz assim, e o Logos, né? A palavra se fez carne, se tornou viva, se tornou rema e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso, leia a palavra, alimente-se da palavra, deixe a palavra viver e gerar vida em você e trazer revelação ao seu espírito, trazer revelação de Deus, daquilo que está oculto e que pode ser revelado por meio da palavra. Deixa essa palavra agir em você, deixa essa palavra viver em você e atuar a cada dia em sua vida. Ore, leia, medite na palavra e busque revelação de Deus na sua vida a cada dia, porque Deus certamente se manifestará e dará revelação, coisas maravilhosas, coisas tremendas, coisas poderosas por meio da revelação da sua palavra. Tenhamos intimidade com a palavra. A palavra, Paulo diz assim para Timóteo, que ele precisa ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Que ele não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Talvez você diga, mas eu não sou obreiro, mas você é servo do Deus vivo. Você é usado pelo Deus vivo. Deus vai te usar e Ele vai usar a palavra viva dentro da sua vida para fazer diferença nessa sua geração, na nossa geração. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te auxilie e que o Espírito de Deus gere vida em nossa vida por meio da palavra viva que estará em nós. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus.